Quais são as 8 perguntas que todo líder deveria fazer à sua equipe? Tudo que está ligado ao time de vendas e ao processo das vendas é muito importante. Mas quando falamos de perguntas à equipe sobre o que eles pensam, obtemos respostas significativas que nos ajudam a evoluir e entender o quão fundamental isso significa na questão do negócio e de seu ponto de venda. Eu já até escrevi um artigo mencionando a importância desse assunto no nosso blog. Caso não tenha visto, confira aqui no card na parte superior direita e acesse esse artigo. Da mesma forma que os desejos e necessidades dos clientes são muito importantes para direcionar o processo de vendas de forma pontual, a liderança de vendas precisa efetuar perguntas com o objetivo de buscar as demandas de sua equipe. Assim, ouvir a opinião deles para entender e formatar essas informações para uso interno de melhorias. Quais são os objetivos primários quando efetuamos perguntas para entender as necessidades de sua equipe de vendas? Quando é feito um questionamento ao time sobre as necessidades, desejos e sugestões sobre a gestão num todo e os processos, o que o líder está sinalizando nessa relação é que ele tem uma visão bem ampla. Porém, é muito importante para ele que o time participe da gestão. Desta forma, ele criará uma visão mais abrangente sobre 2 dos 3 mais importantes pilares da organização, que são pessoas e processos. Agora, quais são os benefícios dessa interação? O primeiro é identificar problemas que não conhecia, criando oportunidades para fazer seu negócio funcionar de maneira crescente e melhor. Depois, mostrar ao time, ao grupo que está junto e engajado, que eles pertencem a algo maior e não simplesmente ao setor comercial, ao setor de vendas. Dessa forma, vou compartilhar com vocês quais são as 8 perguntas que todo líder e gestor deve fazer ao seu time de vendas. Essas perguntas terão como objetivo entender a equipe e suas necessidades e desvendar a melhor forma de utilizar essas informações para o crescimento da empresa. Então vamos colocá-las em prática e transpor elas para a sua rotina de liderança ainda hoje? Bom, acredito que o ambiente da sua organização se transformará e de quebra a sua equipe ficará mais motivada e terá a sensação de ser valorizada. Consequentemente, mais vendas. Qual é a primeira pergunta? Quais são os objetivos pessoais de seu colaborador? Se o gestor consegue fazer essa pergunta pontual de forma clara para ele, a resposta vai ser pontual também. Pense bem, se essa pergunta for respondida e o líder conseguir entender as reais necessidades pessoais do seu colaborador ou dos seus colaboradores, ele vai conseguir criar uma conexão de desejo do colaborador com a meta que está sendo estipulada. Vai ser um estouro. Ele terá uma equipe focada e motivada. Um bom exemplo dessa conexão é pegar o desejo do seu vendedor, como por exemplo, o colaborador gostaria de trocar de carro. Então, sabendo disso, o líder vai poder desafiar ele para almejar o objetivo que ele quer. Ou seja, a empresa vai oferecer um bônus extra, uma condição especial de aquisição ou alguma coisa para o colaborador trocar de carro. Seja atingir a 50% acima da meta dele nos próximos 3 meses. Não sei, eu dei um exemplo de carro, mas existem coisas bem mais simples. Como ele quer trocar a mochila da filha dele, da marca X. Ele quer dar para a esposa chocolates da marca Y. 2 dias de folga consecutivos. Coisas simples. Essa barganha, essa troca deve existir. Bom, e assim vai, gente. Pense de uma forma abrangente. O que você quer entregar ao seu vendedor, ao seu time, ao seu colaborador, sabendo o que ele está te pedindo. Agora, qual é o principal desejo, a necessidade e motivação dos seus colaboradores? Você sabe? Para isso existe uma pergunta adicional para completar a pergunta principal que foi feita. O seu trabalho dentro dessa empresa pode, de alguma forma, te ajudar a conquistar esse desejo, sonho ou objetivo a ser alcançado? Veja que essa pergunta ela é um complemento da primeira pergunta. E com a resposta da primeira associada à segunda resposta, você terá estratégias mais pontuais para trabalhar com esse colaborador. Qual é a real função dessa pergunta? Entender quais estratégias deverão ser alinhadas com os desejos do vendedor para almejar o objetivo final. Certo? A pergunta número 2. Como eu posso melhorar para te ajudar? Olha que legal, o gestor, o líder, ele está expondo ao colaborador o que ele pode fazer para ajudar o colaborador a melhorar. Ou o que ele pode melhorar nele para melhorar o colaborador também. Quando fazemos esse tipo de pergunta, ou quando o líder faz esse tipo de pergunta, ele está mostrando ao time de vendas ou ao colaborador em específico que ele está disposto a ser melhor e a o ajudar a cumprir os objetivos em conjunto. Entenda que quando você ajuda o seu time a ter maiores resultados, você não está fazendo nenhum favor, e sim uma obrigação como líder.
Além disso, você, como líder, entenderá quais são as reais necessidades específicas de cada um dos profissionais do seu time. Uma pergunta sempre que é adicional a essa pergunta principal, qual é o impacto que essa necessidade atendida traria para você, no caso o colaborador, e para o time de vendas. O líder vai poder entender qual é a melhor forma de compartilhar do desejo e da necessidade do vendedor ou do colaborador. E qual seria o impacto no dia a dia em termos de vendas desse colaborador atingindo esse objetivo. Dessa forma, o gestor poderá efetuar ajustes nos processos, nas estratégias já existentes ou até a criação de novas. Beleza? Pergunta número 3. Hoje, qual é o obstáculo que deixa seus objetivos pessoais mais distantes? Já conheci inúmeras pessoas, dentre elas uma em especial, a minha empregada de casa. É uma colaboradora fantástica. Sempre que ela tinha um problema, ou que ela tem um problema, ela me procura e eu a ouço pacientemente, pois essa é uma maneira de eu poder retribuir para ela essa dedicação que ela tem com a minha casa, com meus cachorrinhos, com a minha família. Os problemas que ela tinha, em alguns casos, ela não sabia resolver por falta de conhecimento em uma determinada área, por exemplo, jurídico ou matemático, etc. Ao compartilhar essas dúvidas e dificuldades comigo, ela tinha uma visão sobre o que estava acontecendo e quais medidas poderia tomar para contornar aquele problema, aquele obstáculo. O líder, como exemplo, pela experiência dele, ele poderá ter uma visão amplificada de todo o cenário e poderá facilmente ajudar o colaborador a resolver uma questão, às vezes, que é simples para ele, mas para o colaborador é um obstáculo. Às vezes, um pequeno conselho, uma pequena dica já é o suficiente para eliminar no completo aquele obstáculo que, por exemplo, a minha funcionária tinha. Da mesma forma, pode ser uma dica ou um conselho pequeno do líder seja o suficiente para ele eliminar os obstáculos dos seus colaboradores. Beleza? Qual a impressão que fica entre a relação colaborador e líder? O fortalecimento. Consequentemente, vai melhorar o desempenho do profissional e as suas vendas na outra ponta. Existe uma pergunta adicional para a pergunta principal. Se você conseguir ultrapassar esse obstáculo que você está vivenciando hoje, que irá te ajudar? A visualização do momento em que o obstáculo foi transposto, ou seja, o colaborador conseguiu transpor aquele obstáculo que ele tinha, faz com que o colaborador consiga enxergar uma linha no horizonte, dando-lhe ainda mais motivação para trabalhar na empresa e alcançar as metas que ele quer. Dessa forma fica mais claro, correto? Pergunta 4. Quais pessoas você mais admira dentro da nossa organização e por quê? Dentro de uma organização, de uma corporação, sempre existem pessoas que são verdadeiros influenciadores. Existe no meio digital, influencer, pessoas que geram credibilidade nos seus atos, nas suas palavras. E o líder tem que identificar quem são os profissionais em destaque na empresa. Pois o que temos de entender é que uma empresa é mais que uma escala hierárquica de cargos e funções. Ela está conectada por uma teia de relacionamentos internos que são interligados e geram sempre produtividade ao negócio. Sempre na pergunta principal eu adiciono uma pergunta uma secundária, uma adicional. E essa pergunta é: quais pessoas você admira e por quê? Quais são os aspectos, quais os comportamentos, qual a forma de se vestir, de falar e outros motivos que fazem com que essas pessoas sejam admiradas, sejam idolatradas ou sejam símbolos dentro de uma organização, de uma corporação. Uma certeza nós temos: se alguém tem algum atrativo, seja intelectual, físico ou comportamental, e isso motiva outras pessoas de alguma forma e almejarem o mesmo estilo, com certeza, se o líder ajudar esse time a alcançar esse mesmo status que existe, será de grande produtividade e gratificante. A pergunta número 5 é simples. Quais são suas dificuldades no dia a dia? Quando o líder se predispõe ou se preocupa a identificar as reais dificuldades do time de vendas, no dia a dia do trabalho mesmo, ao pedir a opinião dos colaboradores, o que pode ser melhorado no ambiente de vendas, no ponto de vendas, ele vai conseguir obter várias opiniões, entenderá os pontos de vista da equipe e os reais desafios deles no trabalho. Uma certa vez, após um período de festas, iríamos dispensar os contratados freelancers da nossa empresa. Era um período de Natal. Porém, um gerente nos chamou e identificou que uma das pessoas que trabalhava no setor de vendas tinha um perfil administrativo. Como estávamos precisando de uma pessoa e procurando uma pessoa com aquelas características, ela foi aproveitada e ainda nos ajudou muito com comentários diretos no ponto de venda, onde ela tinha trabalhado. Ela elaborou pequenas mudanças satisfatórias para a melhoria de desempenho de todos os vendedores e nosso, agilizando todos os processos naquele setor. Esse foi um caso real que identificamos, porém existem outras coisas que podem ser determinantes para a melhoria dos processos no dia a dia, como troca de vestuário,
uma coisa fácil, uniformizar a pessoa. Instalações de equipamentos ou troca de sistemas de gestão, por exemplo. Iluminação no lugar. Às vezes a pessoa não consegue fazer bem o trabalho dela porque não tem uma iluminação correta no lugar. Deu para entender? Vamos em frente? Uma pergunta adicional para completar a pergunta principal é: qual é a melhor forma para melhorarmos o seu processo no dia a dia? Mais uma vez, estamos dando a oportunidade, ou o líder está dando a oportunidade do colaborador ter espaço e poder expor seu ponto de vista para que eles possam dizer o que estão enxergando de errado naquele momento. Entenda que a liberdade, a opinião é de grande valia para o crescimento da empresa como um todo, pois existem ideias fantásticas que são sugeridas por profissionais da área em que eles atuam, que eles trabalham. As melhorias e as soluções sempre vêm desses embates. Sexta pergunta: o que você mais gosta no seu trabalho? Eu particularmente adoro os encontros mensais que acontecem na empresa, não os happy hours. Estou falando de reuniões, brainstorms, que acontecem na empresa para levantarmos os prós e contras cada mês. Essa pergunta irá maximizar o entendimento das questões que seus funcionários, colaboradores ou vendedores mais apreciam dentro do trabalho deles. Então, qual o objetivo aqui? Investir em ações pontuais que os ajudarão e os motivarão ainda mais. Por exemplo, pode ser que seus vendedores gostem mais de um tipo de prêmio, bônus, prêmios em dinheiro, ou trabalhar em casa de sexta-feira como home office. Tendo esse entendimento, o líder pode criar estratégias de troca. Metas alcançadas acima de 10, 20 ou 30% podem gerar determinados bônus escalonáveis, como, por exemplo, o vendedor bateu uma meta de 20%, ele ganha um bônus Y. Ele bateu uma meta de 10%, ganha um bônus X. Bateu a meta em mais de 30%, trabalha em casa de sexta-feira como home office e um bônus extra em dinheiro. Deu para entender? Isso irá, de certa forma, incentivá-los a vender mais, com certeza, gente. Uma pergunta adicional para completar sempre a pergunta principal é: quais são os seus objetivos a alcançar dentro da organização? Eles mostrarão quais pontos de ambição eles têm e onde eles querem evoluir profissionalmente. Claro que sempre almejando algo como uma moeda de troca. Prestem bem atenção nisso, que essa é a ferramenta mais viável para você alcançar os seus objetivos e eles as metas e terem a moeda de troca. Pergunta número 7. O que devemos fazer para atender melhor nossos clientes? Tudo. Simplesmente tudo. Pois o cliente hoje é muito exigente. E lembre-se, ele é a razão da nossa existência. Além do mais, hoje os clientes conhecem muito bem seus direitos e a nossa concorrência está na palma da mão deles. Basta um simples clique de botões e bum, lá se foi o cliente. Então, os profissionais que estão na ponta, diretamente atendendo clientes, são os profissionais que estão no front, na guerra, ou seja, na linha de frente. Eles são as pessoas que mais conhecem o nosso público. Dessa forma, gente, nada mais adequado do que sempre solicitar a opinião deles sobre o que pode e deve ser feito como melhoria no atendimento. Qual é o objetivo disso? Valorizar a opinião do time e, ao mesmo tempo, criar novas ideias. Sempre falo que existe uma pergunta adicional para a principal. A pergunta é: o que você sugere como melhorias no ponto de vendas? Entenda que seus funcionários podem ter excelentes ideias para melhorar as vendas e diminuir os custos. Conversar com eles para conhecer essas ideias faz parte do caminho do sucesso. Eu vou dar um exemplo para vocês que eu vivenciei na empresa Etna. Eu não vou falar nomes por ética, mas era uma coisa bem legal. Eu trabalhei na empresa Etna e fui coordenador de vendas de lá. Eu treinava um time de mais de 120 vendedores. Um belo dia, eu falando com a gerente geral, eu falei assim: fulana, nós estamos numa loja de shopping. Essa loja tem uma vitrine externa, onde não passa público andando, só passa carro. Então a passada de carro nesses 50 metros é 1 segundo, 2 segundos, uma coisa muito rápida. E o pior de tudo, nós temos uma vitrine, onde nós expomos toda a nossa mercadoria, e nessa vitrine bate o sol frontal. Ou seja, ao longo do dia, essa mercadoria toda recebe um calor excessivo. Veja, por exemplo, as velas derretem, os lençóis queimam, os armários deformam. É muito ruim. E o pior de tudo, além de você ter um ponto que não tem visibilidade, perde-se material, você perde área, metro quadrado de venda dentro da loja. Por que a gente não fecha essa vitrine e cria um ambiente interno com mais exposição para quem está dentro da loja? Deu para entender isso aí, gente? Eu, como funcionário de um certo escalão, eu tive uma ideia que melhoraria o processo interno e reduziria custos dentro da empresa. É um processo bem simples, uma ideia bem simples, que foi realmente colocada em prática. Deu para entender? Tá fácil, né? O que nós temos que entender? Pergunte sempre. Desta forma, o líder entenderá o que acontece ao seu redor, fazendo essas perguntas regularmente ao seu time.
o time vai contribuir e ainda se sentir valorizado, o que contribui para gerar motivação e, mais uma vez, vendas. Observação. E isso é muito importante. Lembre-se que você não é Deus, então nem sempre alguns questionamentos ou sugestões vindas dos seus colaboradores serão aceitas. Isso tem alguns motivos bem simples, gente, como custo, deslocamento, produtos, envasamento. O líder deve deixar claro que as sugestões e opiniões serão analisadas, elas são importantes, e sempre fará com que ele cabe para transformar em um ambiente mais agradável, com processos mais eficientes e o trabalho mais gratificante para os profissionais envolvidos. Porém, nem sempre será possível resolver todas as reclamações e nem atender a todas as solicitações. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu fiz com muito carinho para vocês. Eu gostaria que vocês curtissem a nossa página, compartilhem com amigos, empresários que trabalham com varejo, com vendas, eles entenderem um pouquinho mais como é que funciona essa dinâmica. Do lado esquerdo aqui tem um botãozinho que é um sininho. Clica nele, ative ele para você receber as notificações do nosso dia a dia. Acesse o nosso blog, compartilhe suas ideias e novidades. Nossa bandeira é sempre levar essa troca de informações. Beleza? Eu desejo a vocês uma boa semana e boas vendas. Um abraço grande!